Então, oficialmente, boa noite. Sejam bem-vindos para essa aula que vamos discutir por uma cultura em bioética. A gente, ouvindo esse título, né, não sei o que vem à mente de vocês, mas cultura é uma palavra que a gente sente e sabe que está presente em todos os ambientes, né, onde estamos, não só no ambiente do trabalho, mas a gente sente que ela existe no nosso entorno, ela influencia nosso modo de ser. Mas quando a gente vai dialogar sobre ela, às vezes é difícil, traduzir em palavras, né? Então, vou trazer um pouquinho aqui do que é essa cultura em bioética, de como a gente pode trabalhar em nossa instituição de saúde, nosso ambiente de trabalho. E lembrando que eu falo sempre da bioética, eu parto da bioética clínica, que é essa bioética das relações profissionais, o nosso âmbito profissional, né? Profissionais da saúde, estamos falando aqui. Mas eu sempre gosto de trazer o olhar da bioética macro, que é extrapolar o conceito de bioética, então levar a bioética para a vida. Então sempre tentem fazer essa relação também quando ouvir os exemplos e as discussões por aqui. Então é isso, a gente vai falar da cultura bioética, esse modo de ser que vai influenciar nosso agir profissional dentro do ambiente de trabalho. E aí eu começo sempre com uma situação problema, né? Gosto de discutir casos, então vou fazer a leitura desse caso com vocês e a gente vai ver como ele pode se desenrolar. Bom, Simone tem 21 anos e está no último ano da faculdade de odonto. É a primeira geração da sua família a se formar. Ai, passou. A se formar, a ter curso superior completo, por isso está todo mundo orgulhoso. Ela é estudiosa, organizada e determinada. Ela sonha em dar melhores condições de vida para os pais e irmãos. A família é unida e religiosa. Ela tem planos de cursar o mestrado nos Estados Unidos e já tem um contato com um grupo de pesquisa de lá. Ela namora há 2 anos, mas a relação não anda muito boa. João, o seu namorado, é muito ciumento, e isso tem afetado a relação e também os planos profissionais de Simone. A última briga foi essa semana e ela disse que gostaria de terminar o relacionamento. Sua menstruação está atrasada há 2 semanas e ela resolveu fazer um teste de gravidez, mesmo não acreditando com a possibilidade de estar grávida, pois toma anticoncepcional oral há 1 ano. Para sua surpresa, ela está grávida e agora enfrenta seu maior dilema moral. Será que aborta clandestinamente ou segue com a gravidez? Então, trouxe uma situação problema que sabemos que ela é frequente e velada, né, no nosso dia a dia. É um assunto ainda muito pouco discutido pelo enorme tabu que ele envolve. Então, por isso que eu quis trazer essas discussões de aborto e início de vida, pela importância que temos nesse assunto. A gente precisa saber dialogar sobre as questões do aborto, né? Se a gente pensar, todas vocês aqui são, não vi se entrou nenhum menino, mas aqui a maioria mulheres, né? Se a cada 7 mulheres que pensamos acima de 40 anos, né? Até 40 anos, já realizaram um aborto, então a gente conhece uma mulher que já abortou. Então, com certeza, e se a gente não conhece é porque o assunto é velado mesmo. Porque, na verdade, a estatística é essa, né? Uma em cada 7 mulheres até 40 anos já realizou um aborto. Então, a gente precisa discutir esse tema, por isso que eu trouxe essa situação problema. Bom, quais as questões que precisamos pensar quando a gente fala de início de vida, de aborto, né? O que está passando na cabeça da Simone? Ela se sente culpada, mesmo sabendo que ela tomava direitinho o anticoncepcional hormonal oral. Ela sonha em ser mãe, mas não agora. Ela não quer ser um peso financeiro para os pais, né? Justamente agora que ela ia poder dar um retorno financeiro para os pais, ela ia fazer o caminho inverso, né? Ela ia poder dar um sustento, melhores condições de vida. E aí, com uma gravidez, ela tem que dar alguns passos para trás e os pais vão ter que ajudar de alguma maneira. Enfim, essa é uma preocupação dela. A carreira profissional dela vai ser interrompida ou desacelerada, né? O relacionamento é ruim com o seu parceiro, então não é o pai que ela desejava para os filhos. E aí ela tá na dúvida, será que ela vai ser mãe solo? Será que ela vai tentar manter esse relacionamento em nome do filho, né? Tentar manter um pai próximo, enfim, vai tentar manter esse relacionamento que já é ruim agora. Ela sabe do peso da responsabilidade de se ter um filho, né? Então isso pesa nas suas decisões. E ela também sabe da enorme responsabilidade em
decidir também não seguir com essa gestação. Ela tem uma religião, e isso importa, porque tem valores envolvidos que para ela são importantes, então vão ferir alguns valores, dependendo da decisão tomada. E ela também pensa que o feto não tem culpa daquela situação, né? Então tem questões religiosas ali que trazem esses pensamentos. E aí o que fazer nessa questão, né? Abortar, e a gente sabe que é uma questão ilegal no Brasil, essa situação de aborto, então abortar clandestinamente ou não abortar. E aí, antes da gente entrar na deliberação, né, no que o melhor caminho a decidir para Simone, a gente precisa refletir em algumas questões éticas, né? O que podemos pensar em conjunto? Questões para a gente refletir. Quando se inicia a vida de um novo ser? Então, quando a gente fala em início de vida, questões de aborto, né, interrupção da gravidez, a gente precisa estabelecer num grupo, se estamos discutindo essas questões, quando que inicia a vida para você? É quando ocorre a fecundação? É após a nidação? É quando forma, o coração? É quando forma o córtex cerebral? Esses parâmetros fazem toda a diferença para o sequenciamento das discussões a seguir. Então, quando a gente entra nessa discussão, a gente precisa estabelecer o que é para nós, né, início de vida, o que é para cada um. Por isso que eu sempre falo, bioética é muito autoconhecimento. Eu preciso saber como esse assunto transborda em mim, né? Então, o que que eu penso sobre início de vida? O que que isso é para mim para eu poder discutir em grupo, né? Discutir com o outro. E aí, estabelecido isso, a gente vai pensar: o embrião tem o mesmo valor de um feto? Uma outra questão para a gente pensar. O embrião, a gente fala ali na fase embrionária até a oitava semana gestacional, e o feto é a partir da nona semana gestacional. Então, é o mesmo valor? Tem o mesmo peso? E aí, se descartar embriões que não forem implementados na reprodução assistida, tem o mesmo peso que abortar? Porque eu só tô falando que eu não posso abortar embrião, então eu também não posso descartar o embrião da reprodução assistida. Por isso que eu falo, tem que ser coerente no nosso pensamento. Se eu defino que a vida começa na fase embrionária, então eu também tenho que ser contra descartar embriões na reprodução assistida. É só para vocês acompanharem o raciocínio e estabelecerem o que faz sentido para cada um de vocês. Se a vida se inicia, então, após a fecundação, por que os contraceptivos antinidatórios não são proibidos? Então, também é um ponto a se pensar quem acredita que a vida começa lá na fecundação. Então, por que que a gente não proíbe contraceptivos antinidatórios, né? Pílula do dia seguinte? Para se pensar. O embrião ou feto, ele tem o mesmo valor que a mulher. Então, uma vida que se inicia, que está bem no início, tem o mesmo peso da vida de uma mulher que tem toda uma biografia já percorrida, para se pensar. Mais questões. A mulher tem o direito de escolher se deseja seguir ou não com uma gestação, pensando que o corpo é dela, as regras são delas, mas ali tem uma outra vida? Ela vai ter esse direito de escolha quando tem outra vida envolvida? A gente deve criminalizar mulheres que realizam aborto? Então, aqui é um outro plano de questões, né? Entendendo que o aborto, ele é realizado, mesmo ilegalmente, né? A gente sabe que ele acontece, acabei de fazer estatísticas, né, que são altas. A gente tem que criminalizar essas mulheres que vão fazer? É ético permitir que uma mulher dê à luz a uma criança, sabendo que não vai haver um suporte financeiro, ou psicológico, ou afetivo, ou familiar? E aí? É ético permitir também que mulheres, que são, em sua maioria, pretas e com baixa renda, morram realizando abortos legais? Porque a gente também sabe que nas estatísticas que o aborto legal, ele é realizado uma em cada 7 mulheres, e quem morre, geralmente, são as mulheres pretas e com baixa renda. As mulheres brancas e com uma renda maior têm acesso a melhores condições de aborto legal. E aí, é ético a gente saber que isso acontece, continuar permitindo essa situação? É ético não criminalizar homens que abandonaram seus filhos? Aqui é outro ponto também a se pensar, né? A gente introduz outras questões, né? A gente muito se fala da mulher que vai abortar, abandonar esse filho, mas a gente nada se fala sobre esses homens, né? Então é ético também não criminalizá-los? Eles abandonam os filhos. Muitas vezes não registram seus filhos, e quando registram, não dão o suporte financeiro, psicológico, afetivo, familiar, etc. E aí, é ético também a gente saber que isso ocorre com muita frequência
e não conversamos sobre isso? E a gente pode impor a nossa religiosidade sobre os outros? Também é uma outra questão, né, que permeia muito as questões de aborto. A gente pode impor o que a gente pensa sobre religião, o que a gente sente, o que nos faz bem em termos de religião? Então, são questões que a gente precisa pensar antes de falar, né? Ah, aborta ou não aborta. É legal ou não é legal? Então, antes da gente entrar nessas questões, a gente precisa pensar e estabelecer os nossos próprios conceitos. E aí a gente parte para a discussão em grupo. Quando a gente vai discutir em grupo, é claro que não vai haver consenso lá nas primeiras questões. Quando se inicia a vida, a gente não vai conseguir um consenso. A gente está numa sociedade plural, a gente está num grupo plural. Se eu abrir aqui o diálogo para essas pessoas presentes, que são um grupo pequeno, a gente não vai conseguir consenso. Então, imagina num grupo maior uma sociedade, quando a gente amplia nessa esfera de discussão. Então, a gente não espera o consenso naquelas questões, porque não vai haver. A gente precisa centralizar a discussão nessas questões aqui, nas questões de criminalização, nas questões do que é ético ou não. Aqui a gente consegue caminhar um pouco melhor na discussão, e não lá. Porque lá se entra muito na esfera da religiosidade. E aí fica um pouco mais difícil pautar e seguir as discussões. Então, é só direcionar as questões éticas para quando a gente entra nas questões de aborto de início de vida, né? E aí, gente, bioética é muito mais pergunta do que resposta, né? Eu sei que todo mundo fica com sede de ouvir, né, o que que é, qual é a deliberação desse caso de aborto, qual que é o melhor caminho a seguir. É claro que a gente tem um método, né, Diego Graça, que a gente vai deliberar sobre quando chega caso de aborto. É possível deliberar. Só que precisa, antes da gente entrar numa deliberação, entender que a bioética é muito mais perguntas do que respostas. Então a gente já tem que estar preparado para esse incômodo, para esse mal-estar de ter mais perguntas do que respostas, né? A bioética vai ser o lugar de encontro de valores. Então, entender este lugar de encontro com o outro que é diferente de mim, que pensa com outra perspectiva. Então, também é esse lugar que vai fazer a gente desenvolver o pensamento crítico. Porque se eu me coloco em frente ao outro que pensa muito diferente de mim, isso faz eu ter um pensamento crítico. E a bioética é justamente é esse espaço para que a gente consiga pensar caminhos mais justos e mais prudentes para esses debates polêmicos, né? Principalmente os debates, os problemas bioéticos, né, envolvem muita polêmica, dependendo do contexto, né? O aborto é um deles. É um dos grandes tabus dentro da bioética para discutir. Então, a gente precisa desenvolver o nosso pensamento crítico e, para isso, a gente precisa mais perguntas e precisamos enfrentar este outro que pensa diferente. E eu gosto de pensar aqui que na bioética eu sempre falo, né, também. Ai, passei de novo. Eu sempre falo que a bioética não tem um caminho correto, a gente não lida com decisões corretas, a gente lida com decisões prudentes e responsáveis. Então, a única perspectiva que é falsa é aquela que pretende ser a única. Então, eu acho essa imagem bonita porque, olha aqui, o quadro do rinoceronte, ele é lindo. Ele tem uma beleza, né? Ele tem uma habilidade de pintura, uma percepção da vista ali, mas é uma visão única, né? A visão dele. Não deixa de ter sua beleza, mas é uma visão única. Então, se ele entende que outros animais pintam de outros ângulos e todos eles têm a sua beleza, é aí que está o caminho do meio, é aí que está a decisão prudente e responsável em bioética. É entender que tem outras perspectivas. Quando a gente lida com o caminho certo e errado, a gente já está numa perspectiva falsa. A gente não está aceitando o olhar do outro, né? E aí, a gente está falando de valores, né? Então a gente precisa entender o que que são esses valores. Valor é tudo aquilo que a gente considera importante. São as projeções afetivas positivas que nós fazemos sobre objetos, pessoas, relações, comportamentos, situações ou sobre si mesmo. Então, nem sempre valores são morais. A gente valora tudo, a gente valora um objeto que a gente ganhou, um objeto que a gente tem da infância e guarda até hoje, a gente valora situações, momentos em família, no trabalho, pessoas, comportamentos, valoramos tudo. Pode ser ações morais ou não, tá tudo bem. A gente entra na discussão de valores morais quando a gente estabelece essas normas de condutas desejáveis. São esses guias que vão orientar o nosso agir. Então, a gente vai falar de valores morais quando valorizamos comportamentos que gostaríamos de seguir, ok? Então, só para entender que valores pode ser uma coisa muito maior. E aí, eu queria fazer um exercício com vocês, né? Do que são valores? Quais são os seus valores? E aí, entendendo que pode ser moral ou não, tá tudo bem. Quais são os seus valores centrais? Vou dar aqui
dois, 3 minutinhos para vocês pensarem, queria que colocassem 5. O que que é muito importante para você? 5 coisas importantes na sua vida. Não se apeguem a ser moral ou não. Coisas importantes para você. E aí eu posso até passar aqui essa tabelinha, que é uma cola de valores, né? Vocês podem olhar. O que que é importante para você? A igualdade, a equidade, o ócio, a liberdade, responsabilidade, pontualidade, honestidade. Tem uma lista e também fiquem à vontade para escolher coisas que não estão aqui. Aqui é só alguns exemplos de valores. E aí a gente pode escolher 5 destes aqui, 5 valores que nos definem. A gente tem valores morais, valores, não vou colocar, não vou entrar no mundo da esfera moral. A gente tem valores centrais, que é quando a gente faz essas projeções afetivas mais profundas. Então, se eu valoro, por exemplo, a empatia, eu tenho momentos gravados na memória sobre empatia, eu tenho exemplos, eu valoro pessoas que são empáticas, eu tenho muitos exemplos que isso vão formando dentro de mim uma camada central, vamos dizer assim. Então, isso forma minha identidade, é central para mim a empatia. E tem valores mais periféricos, por exemplo, não, vou colocar aqui, deixa eu escolher um. A fidelidade pode ser um periférico, é importante, mas tá ali, um pouco mais periférico. Tem alguns exemplos, mas nada muito central para mim. Então, eu queria que você escolhesse os centrais, 5 que para vocês define sua pessoa. E aí a gente caminha aqui para então quais devem ser os valores morais universais, que podem ser os mesmos dos seus valores ou não. Então, a gente pensando aqui que a discussão é por uma cultura em bioética, a cultura envolve um agrupamento de pessoas que determina um modo de agir, que influencia uma atmosfera que vai influenciar o modo de agir. Então, tem valores envolvidos ali. Então, que valores que devem ser esses universais, né? Que a gente deseja que tenha na nossa instituição, de trabalho, na nossa vida familiar? Quais são na nossa sociedade? Que valores são universais? Pode ser daquela tabelinha que eu acabei de passar ou pense em outros. 3. E aí, qual que é o desafio, né? O desafio, quando a gente fala em pensar em valores morais universais, é a gente conseguir conciliar os valores pessoais com os valores coletivos. Então, eu gosto dessa frase aqui desse autor espanhol que vai falar que a gente precisa formar uma personalidade, uma pessoa, né, consciente, livre e responsável, que vai ser capaz de mover-se equilibradamente entre os planos pessoais e coletivos, para que a gente possa assegurar a criação de formas de vida viáveis, que são pessoalmente desejáveis, mas também coletivamente felizes e justas. O que que isso significa? Eu preciso, quando eu trabalho com valores morais, quando eu estou falando aqui de uma cultura em bioética, eu preciso que as pessoas tenham valores morais, agora eu vou para a esfera moral, valores morais pessoais, coerentes com os valores coletivos. E qual que é o melhor dos mundos? Quando eu, enquanto pessoa, desejo os valores coletivos. Esse é o melhor dos mundos. Então, eu entendo que, para minha vida pessoal, para o meu projeto de vida, o respeito, a dignidade e a equidade são centrais. E estes também são valores morais universais na esfera coletiva. Entende? Então, mover-se equilibradamente entre planos pessoais e coletivos. Estou falando do ideal, quando sobrepõe, quando o pessoal deseja o coletivo, a gente deseja esse bem comum. Mas é claro que nem todos os valores pessoais precisam ser exatamente os valores coletivos, mas eles devem dialogar, né? Não dá para eu ter um projeto de vida pessoal egoísta, sendo que o nosso bem comum é a cooperação, é a partilha, é viver em sociedade, é o respeito. Então, são valores que não vão dialogar. E aí o desafio é esse, né? Para a gente estabelecer uma cultura em bioética, a gente está falando de valores em comum para um grupo de pessoas, a gente precisa que essas pessoas desejem esses valores universais, né? Que desejem o bem comum. E aí, esse é nosso desafio quando a gente vai falar em estabelecer a cultura bioética dentro do nosso ambiente de trabalho, né? A definição de cultura bioética é esse conjunto de práticas que vai criar um mundo de valores,
Que práticas são essas? Então, próximo slide tem diversas práticas que podemos estabelecer no nosso ambiente de trabalho, mas praticamente a gente precisa viver esses valores. Então, não é só falar dos valores, né? Lógico, toda instituição tem lá os valores da empresa, os valores da instituição, lógico que tem. Mas aquilo precisa ser traduzido em atitudes, em atos. Aquilo precisa ser vivenciado, não só por chefia, gerência, precisa ser vivenciado por todos. Então, a educação é algo coletivo, né? Todo mundo precisa vivenciar, esses valores. Por isso a gente fala muito da educação do caráter, que vem lá da ética das virtudes. A gente fala em educar o caráter porque a longo prazo ele é mais duradouro, no sentido de que eu não vou só educar para que as pessoas, meus funcionários, sigam as regras, porque entendo que é importante seguir regras, né? Porque tem punições e, enfim, violações se não segue determinadas regras daquele ambiente. Eu prefiro educar o caráter, porque é a pessoa que internaliza aquele valor moral como importante é uma coisa mais duradoura. Ela não vai respeitar a regra porque é uma regra que, se ela quebrar, ela vai ser punida. Ela vai respeitar a regra porque ela entende que aquilo é um valor coletivo, aquilo é um bem comum de que ela precisa valorizar aquilo, que aquilo é uma coisa maior. Ela está num outro nível de argumentação, né, moral, numa outra esfera de evolução moral, vamos dizer assim, né? A gente nem fala nesse termo, mas foi isso que me veio à mente. Então, a gente traz a educação do caráter como um aliado quando a gente vai falar em estabelecer uma cultura em bioética. E aí, aqui, quais são essas práticas, né? Então, a nível profissional, a gente está falando das relações interpessoais. Então, do profissional com o seu cliente, entre os profissionais. Então, as relações, são importantes para a gente estabelecer essas práticas morais. Nas relações, temos muitos valores envolvidos, né? A gente tem ali a responsabilidade, o respeito, o cuidado, a empatia. Estou falando de projeções afetivas positivas, né? A gente está falando de valores morais, não de contravalores, porque eles também existem, mas aqui não é um objeto de discussão. A gente quer estimular e transmitir valores morais. Então, a gente tem muitos valores envolvidos a nível profissional dentro das relações. Então, é uma prática moral potente e que muitas vezes a gente não discute as relações, né? Por quê? Fica muito no universo subjetivo, né? Muito, é o jeito dessa pessoa de ser, como que eu vou interferir, como eu vou dizer para ela ser mais empática, como eu vou dizer para ela ser mais respeitosa. A gente fica um pouco receoso, né, em trabalhar as relações dentro de uma discussão, dentro de um grupo e apontar essas características, mas eu queria frisar aqui que a relação interpessoal, ela é muito potente para a gente trabalhar valores morais. Então, se a gente não discute, a gente está perdendo um espaço importante de valores morais ali que compõem a cultura moral, ok? Então, precisa trazer para a esfera da discussão as relações. Como a gente pode tratar melhor os colegas de trabalho, os nossos clientes, enfim, trazer essas discussões e também trabalhar no exemplo, né? Como eu me relaciono com os outros profissionais, quando eu me relaciono com os meus clientes, isso também é uma maneira da gente aprender sobre valores morais. A nível comitê de bioética, então, temos práticas morais. Como a reunião acontece, e não é só a maneira, né? Por exemplo, a organização daquela reunião, mas o ambiente da reunião, então a sala, a disposição da cadeira, o ambiente está organizado ou não, a pontualidade de iniciar uma reunião, tudo isso compõe uma prática moral. Tudo isso tem valores envolvidos. Então, se eu tenho cadeiras em círculo e uma sala organizada, isso traz um valor envolvido. Olha, ele espera uma discussão em grupo, ele tem uma organização aqui, então traz valores implícitos ali. Então, tudo isso tem a ver com a criação de uma cultura moral também. Normas, tarefas educativas, então, como eu vou lidar com as normas daquele comitê de bioética, com as tarefas educativas, eu estou vendo que tem alguma lacuna de aprendizado com tal tema em bioética, como isso vai ser é, trabalhado, né? Vai ser reprimido ou vai ser proposto como uma tarefa de aprendizado para o grupo todo? Como são as relações ali dentro? Então, mais uma vez, as relações importam. Tudo isso ajuda a compor a cultura a nível comitê de bioética. E a nível institucional também. Então, as normas em geral, todas as normas de uma instituição, seja lá qual for, todas elas têm valores implícitos, dizem alguma coisa. Então, como elas estão construídas, estabelecidas e
dispostas já diz muito sobre a instituição. Quais são as rotinas daquela instituição? Aqui eu gosto de destacar as celebrações. Então, as celebrações também tem muitos valores envolvidos, né? Então, se eu celebro no final do ano, lá a confraternização da empresa de final do ano, ou celebrações ao longo do ano mesmo, de conquistas, de metas, ou celebrações, não só religiosas, né? Porque a gente tem as de Natal, de Páscoa, mas não só as religiosas, celebrações em geral da equipe, algumas conquistas internas, pessoais, como isso é trabalhado a nível institucional, né? Como isso é valorizado. Então, isso também diz muito sobre os valores que aquela instituição quer transmitir, propagar. E mais uma vez as relações, né, de chefia, gerência com os profissionais daquela instituição. Então vocês viram que relações interpessoais têm um foco muito grande dentro da criação de uma cultura em bioética, né? Então eu gosto de dizer que é o espaço mais potente para a gente trabalhar educação em valores, que é essa educação dos valores morais. A gente chama assim, educação em valores. Esse é um termo de um grupo de pesquisa de educação moral da Catalunha, lá da Espanha, onde eu fiz o meu doutorado sanduíche. E a gente sabe que é o mais potente, mas não o único, porque, como eu acabei de dizer, tem outros momentos que a gente trabalha também valores morais, mas a gente sabe que a relação é esse micro espaço potente que acontece muitas vezes ao dia. Então, quantas vezes a gente se relaciona com as pessoas no nosso dia ali do ambiente de trabalho, dentro do comitê de bioética? Muitas relações, em dupla, em trio, com o coordenador, fora dali, ligou, mandou um zap, tirou alguma dúvida, inúmeras maneiras de se relacionar. Então, sabendo que ali é um espaço de educação em valores, a gente precisa tomar consciência da importância daquele espaço. Por isso que eu falei que a gente precisa trabalhar as relações, né? Discutir sobre essas relações, trazer a importância de cuidar dessas relações. E aí, eita, aqui. E aí eu queria colocar os valores do comitê de bioética, né? É claro que cada comitê de bioética vai estabelecer os seus valores. Aqui é só um exemplo de alguns valores que eu, Lumaira, coloquei como importante. Mas esse é um exercício que eu acho que cabe a vocês, enquanto grupo, né? Quem trabalha já em comitê de bioética, ou enquanto grupo de trabalho mesmo. Às vezes está ali numa equipe de trabalho, enfim, qualquer cargo que estejam, eu acho que vale a pena discutir, sentar e falar sobre os valores morais. Porque é isso, a cultura em bioética, esses valores morais, a gente sabe da existência, a gente sabe que eles estão ali existindo, né, e permeando nossa atmosfera, mas ninguém fala sobre eles. Então a gente precisa falar sobre os valores morais. E aí fica o convite para vocês fazerem esse exercício lá no grupo de vocês, um grupo de trabalho qualquer, não só de comitê de bioética. Pode ampliar a esfera. Aqui eu coloquei como importantes, né? Primeiro, trabalhar a transdisciplinaridade. Como eu disse no início, a bioética, ela é plural. A riqueza dela é justamente a diversidade, a pluralidade. Então, deixar dito explícito e mostrar em atitudes de que a riqueza da bioética está na pluralidade. Então, convidar pessoas de diversas áreas para trabalhar no comitê de bioética, valorizar essas pessoas diversas quando colocam, quando falam, porque às vezes tem um grupo maior de um nicho profissional que às vezes polariza a discussão e um grupo menor, um profissional, porque aqui eu tô te falando de transdisciplinaridade, não tô falando só de profissionais da saúde, não, né? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, dentista, que geralmente são os que participam, psicólogo, assistente social. Eu tô falando de pessoas assim, da recepção, convidar um representante do paciente, alguém do direito, então, transdisciplinar mesmo. Então, às vezes, essa pessoa não vai acompanhar os raciocínios, porque às vezes a gente fala em termos técnicos, então até aí é o cuidado de traduzir os termos técnicos, né, muito peculiar da área médica, para que essas pessoas possam de fato participar das discussões. Então, quando a gente tem essa pessoa que entende a riqueza da pluralidade e traduz o que está sendo dito nesse nosso linguajar próprio da saúde, para que essas pessoas possam participar, aí está transmitindo um valor, falando, opa, a minha presença aqui é importante. Ele está fazendo questão de que eu entenda essa discussão para que eu possa participar da deliberação. Então, é mostrar em atitudes de que aquela pessoa, aquele outro diferente, transdisciplinar, importa na discussão. Lembrando que a gente não vai esperar o consenso. Então, também isso é um mantra aqui na bioética. Não esperamos o consenso, a gente espera o respeito. E essa frase traduz isso que eu acabei de dizer, né? Então, estou em desacordo com o que você diz, mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo.
Porque é isso. O outro tem direito de pensar diferente de mim. É claro que isso tudo dentro do respeito, né? A gente não tá falando em coisas, em contravalores aqui. Então, dentro do respeito, ele tem o direito de dizer a opinião dele, que pode ser totalmente diferente do que eu penso, mas ele tem o direito de dizer. E ali a gente vai deliberar em cima da diversidade. Um outro valor que eu acho extremamente importante é o diálogo, né? A gente fala muito da comunicação não violenta como uma ferramenta que pode ajudar a dialogar nesse universo de perspectivas diferentes, nessa pluralidade. Então, a gente traz a observação dos fatos, a gente traz sentimentos, necessidades e depois apresenta um pedido para que esse diálogo, de fato, tenha um propósito, né, que chegue à resolução do conflito, que é essa nosso objetivo, né, tentar dialogar, de fato, ouvir o outro. E tem essa frase que eu gosto muito do Marshall, que fala, né, receber as palavras do outro não como um ataque, mas como um presente de um outro ser humano disposto a compartilhar as suas vulnerabilidades. Então, entender que muitas vezes o outro não consegue expressar em palavras, né, o que é importante para ele. Essa linguagem dos valores morais, do que importa para mim, do que eu valoro, não temos esse letramento, né? Não temos formação ao longo, né? Eu tô falando formação mesmo. Em ensino fundamental, ensino médio, graduação, a gente não tem essa formação para falar sobre valores morais. Então, vamos fazer agora juntos e tá tudo bem. Então, o outro às vezes está ali lidando com agressividade, com palavras violentas, porque ele não está sabendo expressar a sua necessidade. Então, vamos juntos construir qual é a necessidade que ele não está sabendo expressar. Então, quando a gente entende que o outro também é vulnerável e não está sabendo expor as suas necessidades, a gente pode quebrar um pouco esse ciclo de violência, tentando entrar com a comunicação não violenta. E aí, um outro valor é a tolerância. Mas a tolerância não é tolerar e tornar o outro indiferente. Que eu tolero tanto que o outro também nem me importa. Não é essa tolerância. É aquela tolerância para a gente ouvir, a tolerância para compreender esse outro, essa abertura, essa vontade de dialogar. Então, é de fato saber escutar. Também não fomos formados para ouvir, né? A gente geralmente entra num diálogo para ganhar a discussão, né? Então, quando a gente vai falar em aborto, eu já venho ali com todos os meus pensamentos, julgamentos, com tudo que eu sei sobre aborto, do que importa para mim, e entro num diálogo para ganhar, para mostrar que a minha opinião, ela é mais importante, mais sólida, mais moral. Enfim, a gente não entra para ouvir o outro. E por isso eu acho um valor tão rico dentro de um comitê de bioética que estamos discutindo problemas éticos que trabalham com crenças e valores diversos, né? Então, ouvir para compreender é uma habilidade a ser treinada, né? Então, a gente precisa da empatia e a gente precisa encontrar uma razoabilidade nas nossas crenças. Tem uma frase que fala que no interior das pessoas intolerantes há sempre elementos sobre os quais é possível deliberar. Eu sei que a princípio parece muito distante, né? A gente olha a pessoa, pensa assim, todo mundo aqui tem um exemplo de pessoa intolerante a algum assunto. Aquelas pessoas que a gente não consegue nem ouvir direito de tantas coisas absurdas que falam. Então pense nessa pessoa e aí faça um convite de tentar encontrar elementos, né? Elementos. Não tô falando que tudo ali é válido, porque de fato as pessoas intolerantes podem partir para um radicalismo que até perde a razão, né? A gente fala, ah, até perdeu a razão do que ele tá dizendo, porque tá tão longe, abstrato dos elementos racionais, que a gente diz que perdeu a razão. Mas tenta encontrar elementos razoáveis. Porque na deliberação em bioética, a gente precisa dos cursos extremos para encontrar o curso intermediário. Esse é o nosso caminho, o nosso método de deliberação. Então, os intolerantes vão fazer o papel dos cursos extremos. Então, é importante para a nossa discussão ter pessoas que pensam nos extremos. Por isso não é legal excluir essas pessoas, né, do comitê de bioética. Porque às vezes torna a discussão mais difícil, porque são pessoas intolerantes, mas a gente precisa mostrar um outro caminho de discussão, né? Convidá-las para uma outra forma de discussão. Mostrar a comunicação não violenta, enfim, é todo um trabalho educativo do grupo para que isso aconteça. E claro, sempre pautado no respeito, né? Eu nem coloquei o respeito aqui como um valor básico, porque eu estou entendendo que ele é universal e a base de todos os outros valores, né? Então a tolerância, ela tem que entrar junto com o respeito. Isso tem que ser dito e praticado a todo instante, em todos os encontros do Comitê de Bioética.
Um outro valor importante aqui dentro da bioética é a humildade. Então, assumir a sua própria limitação, né? Do seu próprio ponto de vista, que é aquela figura do rinoceronte pintando o seu chifre, né? Que tá ali na sua visão. Então, todo mundo tem uma limitação. Então, entender isso já é um grande passo para quem está dentro da bioética. Então, não é ignorar o que somos, né? E sim reconhecer tudo o que não somos. E aí tem essa frase famosa também da Madre Teresa de Calcutá que fala: o que eu faço é só uma gota no meio do oceano, mas sem essa gota o oceano é menor. Então não é desmerecer que eu sou uma gota. Essa gota também é importante para formar o todo, mas eu não sou o todo. E eu acho que, assim, parte do pressuposto também é que quem está nas discussões em bioética já tem um pouco dessa visão. Então isso já tranquiliza nosso coração, né? São pessoas humildes que estão abertas ao outro, que estão interessadas em ouvir, em aprender com as outras perspectivas. A bioética atrai essas pessoas, né? Mas é sempre importante lembrar da humildade como um valor central também. E o cuidado, também gosto de ressaltar este valor, que se a gente pensar, né, que tudo vai melhor quando todas as pessoas cuidam de todas. E a gente está falando aqui de profissionais da saúde, né, da bioética clínica, comitê de bioética dentro de uma instituição de saúde. Mas eu gosto de extrapolar esse cuidado para além desse cuidado profissional, né, esse cuidado normativo, que somos obrigados a cuidar, temos a obrigação moral de cuidar, né, dos nossos clientes. É um cuidado para além disso, né, para além dessa normatividade. Eu cuido porque faz parte do meu código de ética. Eu cuido porque as pessoas são interdependentes. Eu cuido porque somos seres relacionais. Eu cuido porque precisamos do outro para sobreviver. E quando a gente fala isso entre adultos, né, pode soar muito estranho, né? Porque a gente pensa que cuida do outro, o outro vulnerado, o outro que é uma criança, um bebê que precisa de cuidados, o outro idoso que já está numa condição extrema, ou o outro gravemente enfermo. Quando falamos de nós, adultos autônomos funcionais, a gente às vezes esquece que precisamos de cuidado. Mas queria lembrá-los que sim, precisamos de cuidado por toda a vida. Ninguém vive sozinho, a gente precisa de cuidado o tempo todo. É que a gente não se lembra disso porque somos autônomos, independentes, temos nossa vida corrida e cheia de compromissos e coisas, mas somos seres que necessitamos de cuidado. E aqui tem uma teoria ética que fala só disso, dada a importância do cuidado, que vai falar que o cuidado ele é central para a gente formar uma sociedade. Nesse sentido que eu estou falando, né? O cuidado como responsabilidade com o outro. Então, eu não enxergo o outro como um outro ser diferente de mim e dissociados. Somos seres interdependentes, então isso me gera uma responsabilidade de cuidar dele. Se eu sei que ele está interdependente comigo, então gera uma responsabilidade de eu cuidar dele e cuidar de mim. Então, pensando numa esfera de comitê de bioética, se a gente traz o cuidado como um valor importante, então vamos cuidar das relações, vamos cuidar desse outro para além daquele profissional que está ali com aquele papel profissional. Então, a gente vai saber se ele está bem de fato para além da vida profissional, se ele está precisando de alguma coisa, enfim, como está a vida dele. Esse outro cuidado que a gente muitas vezes esquece na nossa vida corrida, com os nossos problemas, a gente acaba não perguntando dos problemas dos outros, né? E assim seguimos nessa vida em automático. Mas fica o convite também para a gente olhar para as relações de cuidado. E o cuidado, ele vem complementando a justiça. Por que que ele complementa a justiça, né? Não sei se vocês sabem que a ética do cuidado surgiu como complemento à ética da justiça. Tinha a... Vamos tentar resumir. Kohlberg trabalhou com meninos para entender como eles construíam os argumentos morais. Então, ele a princípio pegou meninos e meninas, mas ele percebeu que o raciocínio dos meninos era mais evoluído, foi assim que ele chamou, no argumento moral. Então, ele criou uma teoria de desenvolvimento moral baseada no raciocínio como os meninos construíam. E os meninos pautavam as suas decisões morais muito nos termos de justiça de direitos, deveres, justiça eram decisões muito racionais. E ele entendeu que as mulheres estavam em nível abaixo, então excluiu as meninas da pesquisa e ficou só com os meninos. Claro, isso tem um problema enorme, e uma das orientandas do Kohlberg não concordou, até porque ela era uma mulher, e aí ela resolveu entender por que que as meninas pensavam diferente. Espera lá, será que é menos desenvolvido ou é só um outro pensamento diferente? E ela entendeu que as mulheres tinham uma outra maneira de organizar seu raciocínio moral, que era baseado no cuidado.
Porque socialmente, historicamente, culturalmente, fomos condicionadas a cuidar. Um papel da mulher, né? Social, histórico, que até hoje temos raízes enormes aí. Então, por ter esse papel do cuidado, as mulheres decidiam moralmente muito mais baseado no cuidado, ou seja, baseado muito mais no outro concreto do que nesse outro generalizado. O outro generalizado é quando a gente toma decisões pensando nesse ser racional, portadores de direitos e deveres. Então, preciso decidir coisas gerais, por exemplo, a questão do aborto, a gente trazer, voltar lá para o início do caso, né? A gente pensa no outro generalizado, não pensa no outro concreto, com uma história de vida, com questões que são implicadas, atravessadas naquele caso. Então, o raciocínio de fato era diferente, mas era diferente porque historicamente fomos condicionadas a criar, a cuidar e a decidir pensando no cuidado, e homens foram condicionados a cuidar não, a decidir baseado na justiça. Mas o que que ela colocou? Que não tem diferença moral entre raciocínio, né? Entre argumentação moral. É só uma outra maneira da gente decidir. Então, por isso que o cuidado ele vai complementar a justiça. Não tem um melhor que o outro. A gente precisa das questões de justiça, mas a gente também precisa, em mesmo grau e importância, das questões de cuidado. Então, a gente só precisa equilibrar este outro generalizado com este outro concreto. Então, trazer situações gerais e trazer situações daquele caso específico quando a gente vai decidir. Então, essa é a importância do cuidado dentro do comitê de bioética, né? E aí, sempre que eu falo dos valores morais, sempre que eu trago essas discussões aqui, né, de que a gente precisa viver esses valores, de que a gente precisa se inspirar em pessoas boas, né, que vivem de fato esses valores, muitos me chamam de utópica, de otimista demais, sonhadora demais, então isso acaba sendo, tomo como uma qualidade, uma característica boa. Mas eu tenho para mim que as utopias são necessárias, né? Elas nos dão, não vai dar resposta para os nossos problemas, de fato não vão dar, mas elas nos ajudam a formular as perguntas certas para a gente seguir. E pensar que bioética precisa de perguntas, então eu estou muito no caminho certo em ser utópica e querer um mundo melhor, né? Se a gente não tem esse horizonte para onde seguir, qualquer caminho importa. Então, eu acho que não está tão utópico assim. Já conheci muitos comitês de bioética que conseguem implementar de fato esses valores, vivenciar isso na prática. Mas é claro, não é do dia para a noite e não é uma pessoa querendo. Como eu disse aqui, a educação é uma construção coletiva. Então, precisa todos estarem alinhados nesses valores. Por isso que ele não pode ser de maneira implícita e inconsciente. Quando a gente fala de construção de uma cultura em bioética, a gente precisa trazer isso para a consciência, trazer isso para a mesa, trazer isso para uma discussão democrática. Então, qual valor importa aqui? O que que é importante para você? O que que é importante para o grupo? Quando a gente consegue trazer isso para a discussão, né, dar luz para esses valores, a gente consegue caminhar muito mais dentro dos problemas bioéticos, né? E não deixar isso implícito, esse modo de ser imposto, muitas vezes com contravalores, muitas vezes com contravalores. Então, já que queremos criar um mundo de valores, que tomamos as rédeas, então, desse caminho, né? Que tomamos as rédeas das perguntas que vão nos levar para um caminho mais prudente, mais justo, mais harmônico. E é isso. Trouxe aqui essas referências. Gosto muito desses autores espanhóis que eu falei, da Universidade de Barcelona. Eles trabalham muito com cultura moral, construção da personalidade moral. Também tem a comunicação não violenta, eu sempre cito aqui nas minhas aulas. Acho que ela é uma grande aliada dentro do Comitê de Bioética para a gente trabalhar conflitos, né? E é isso. Muito obrigada. Aqui tem meu Instagram, que eu tenho colocado cada dia mais coisas sobre bioética lá. É um mundo novo, esse mundo digital para mim. Mas eu tô entendendo que é um caminho, né? A gente vai se aventurando e para quem quiser seguir, está lá Lumaira MNS. Essa é a aula que faz parte do meu curso de facilitadores éticos. Para quem também não conhece, eu tenho um curso, né, de formação básica de facilitadores éticos e lá a gente discute como trabalhar
essas questões éticas, resolver os problemas morais de deliberação dentro do comitê de bioética ou dentro do seu ambiente de trabalho. A gente ajuda a configurar o comitê de bioética. E temos uma turma que vai se iniciar agora no final de outubro. E quem tiver interesse me fala que eu vou mandar o folder e mais informações. Eu queria abrir para perguntas, se vocês tiverem. Ai, eu acabei nem olhando o chat, agora eu olhei. Pronto. Mas se quiserem colocar perguntas aqui, fiquem à vontade, compartilhar experiências. Eu sei que esse mundo dos valores não é um caminho fácil, mas eu acredito cada dia mais que ele deixa a nossa jornada mais leve. Sempre falo isso também aqui nas minhas aulas, né? Acho que quando a gente está disposto a conhecer esse outro diferente, abre uma imensidão, né, à nossa frente. Isso deixa o mundo mais rico, mais belo e mais leve, porque a gente aprende a entender que o outro importa tão quanto a nossa opinião, né, nossas crenças. E, e é isso. Alguma pergunta? Não? Tem, Estela? Né? Então, muito obrigada, pessoal. Então, E até. gostaria de agradecer. Ai, que bom. Excelente, muito obrigada por Imagina, compartilhar conosco. Muito obrigada, bacana. Estela. Obrigada. Eu tenho, acho que o e-mail de todo mundo que tá aqui, não tenho? Eu vou mandar mais informações. Ah, semana que vem eu tô estruturando ainda. Não estruturei, não, mas tô pensando em fazer uma outra aula também. E aí eu mando para vocês por e-mail os convites e sobre o curso também, para quem tiver interesse. Começa 29 de outubro, ok? Muito obrigada, pessoal. Eu vou anotar aqui o seu e-mail, Carolina. Obrigada. Ai, obrigada, gente. Tô vendo que tinham várias pessoas conhecidas. Adorei vê-los por aqui. Tchau, tchau.